Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro quer se desfazer do Valaci e o detalhe mais incômodo é para onde ele pode ir. Porque quando começa a circular que o clube estaria disposto a negociar o volante a qualquer custo, inclusive aceitando conversas com o rival do outro lado da lagoa, a coisa deixa de ser simples movimentação de elenco e vira questão política. E no futebol mineiro, política pesa. O nome do Valaci, hoje, é um problema silencioso dentro do Cruzeiro. Não é um desastre em campo, não é um escândalo fora dele, não é um jogador que causa crise pública. Mas é exatamente aí que mora o problema. Ele não entrega o que se esperava, não evoluiu como o projeto imaginava e, principalmente, ocupa um espaço caro e estratégico demais para o retorno que vem dando. Quando um clube começa a considerar se desfazer a qualquer custo, isso não nasce do nada. Normalmente vem de 3 fatores combinados: salário alto para a função, encaixe técnico abaixo do esperado e leitura interna de que o ciclo não vai virar. E no caso do Valaci, essas 3 coisas se encontram. O Cruzeiro montou o elenco pensando em equilíbrio, intensidade e controle de meio campo. O Valaci chegou com perfil de segurança, experiência e imposição física. Na teoria, fazia sentido. Na prática, o rendimento ficou aquém. Não é jogador que acelera o jogo, não é jogador que dita ritmo e não é jogador que muda cenário adverso. E quando o time precisa dar um salto competitivo, esse tipo de peça começa a ser questionada. E aí entra o ponto mais delicado: mercado. O Cruzeiro não quer simplesmente encostar o jogador, quer resolver. Quer abrir espaço na folha, liberar vaga no elenco e, se possível, recuperar parte do investimento. Só que não é fácil. E quando o mercado natural não responde, o clube precisa engolir sapos. Um desses sapos atende pelo nome de rival. As Frangas monitora o Valaci. Isso não é segredo. O perfil agrada, volante experiente, rodado, com capacidade de proteger defesa e dar sustentação a um meio-campo mais ofensivo. Para eles, pode ser útil. Para o Cruzeiro, a ideia de reforçar o rival é indigesta. Mas futebol profissional nem sempre respeita estômago. Às vezes respeita planilha. E é nesse contexto que surge uma hipótese que parece absurda à primeira vista, mas que começa a circular nos bastidores: troca Valaci por Scarpa. Antes de qualquer coisa, vamos colocar os pés no chão. Não existe negociação oficial. Não existe proposta. Não existe documento. O que existe é exercício de cenário. Bastidor. Conversa atravessada. Aquela pergunta que alguém faz para medir reação. E se? Do ponto de vista técnico, a diferença entre os dois é gritante. Scarpa é jogador criativo, decisivo, que muda patamar de time quando encaixa. Tem bola parada, visão de jogo, último passe e personalidade. É o tipo de jogador que o Cruzeiro hoje não tem em abundância. Valaci, por outro lado, é jogador funcional, de sustentação. Não decide jogo, sustenta a estrutura. Então por que essa troca faria sentido para alguém? Para o Cruzeiro, faria sentido por 2 motivos claros: resolver um problema e ganhar impacto técnico imediato. Tiraria da folha um jogador que não correspondeu às expectativas e traria alguém que, mesmo com altos e baixos, tem capacidade de decidir jogo grande. Além disso, Scarpa encaixaria melhor num projeto que busca criatividade e protagonismo. Para as Frangas, faria sentido se a leitura interna for de que precisam de mais proteção e equilíbrio no meio, abrindo espaço para outros jogadores criarem. Scarpa, lá, nunca teve unanimidade absoluta. Já viveu bons momentos, mas também fases de irregularidade e questionamento. Em certos cenários, clubes topam trocar brilho por solidez. Mas aí entra o maior obstáculo de todos: rivalidade. Troca direta entre Cruzeiro e Frangas não é operação comum. Politicamente, é difícil de explicar. Simbolicamente, é pesada. Qualquer ero vira munição eterna. E diretor que entra numa dessas precisa ter convicção absurda de que está certo. Por isso, é importante entender:
Quando se fala em a qualquer custo, não significa irresponsabilidade. Significa prioridade. O Cruzeiro quer resolver a situação do Valassi. Se for venda, ótimo. Se for empréstimo, avalia. Se for troca, escuta. O que não parece mais opção é insistir. E aí voltamos ao ponto central. O interesse das frangas existe. Isso é real. A disposição do Cruzeiro em ouvir também existe. O que ainda não existe é convergência. E sem convergência, essa história fica no campo da especulação bem informada, não da negociação. O torcedor, claro, se divide. Tem quem ache um absurdo sequer cogitar reforçar rival. Tem quem pense de forma fria. Melhor perder um problema e ganhar solução, mesmo que doa no ego. E é exatamente esse tipo de dilema que separa gestão emocional de gestão profissional. Nos próximos dias, o cenário deve ficar mais claro. Se o Cruzeiro encontrar alternativa fora de Minas, essa conversa morre rápido. Se não encontrar, a pressão aumenta. E quando a pressão aumenta, decisões impopulares começam a ser consideradas. Por enquanto, o que dá para afirmar é o seguinte: o Cruzeiro não está satisfeito com o Valassi. O clube quer resolver a situação. O rival observa. A troca com Skolpa é improvável, mas não absurda o suficiente para ser ignorada. No futebol, o que parece impossível hoje vira manchete amanhã e vira erro histórico depois de amanhã, se não for bem pensado. E é exatamente por isso que essa história merece atenção. Porque não é só sobre um volante. É sobre direção, coragem e o preço das decisões difíceis. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.